Olá pessoal, Shalom, sejam bem-vindos ao canal Mais de Sião e hoje nós continuaremos estudando sobre a carta aos Romanos, especificamente o capítulo 11, onde o apóstolo Paulo continua explicando aos gentios a importância da nação de Israel. Lembrando que nesse período em que Paulo escreve essa carta, a nação de Israel estava sofrendo uma grande perseguição. O Império Romano tinha destruído Jerusalém, tinha destruído o templo de Herodes, construído por Herodes, e estava um grande caos, muita perseguição. E Paulo ele está aqui exortando aos gentios sobre a importância da nação física de Israel e sobre a importância dos judeus crentes em Yeshua, que são chamados de remanescentes, e também daqueles mesmos que não creram, que foram cortados, mas podem ser reenxertados na sua própria oliveira, no seu próprio ramo. Então Paulo diz assim, olha só que pergunta, gente, que pergunta de deixar teólogo de cabelo em pé. Paulo pergunta assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? Que povo é esse? O Israel espiritual, a igreja. Não está se referindo a gentios enxertados, nada disso. Ele está se referindo à nação física de Israel. Veja só a resposta. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo ele foi específico quanto à natureza desse povo, a nacionalidade desse povo, da nação de Israel. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, quando fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta divina? Deus disse, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, pergunta, quem é esse remanescente? É Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. Esse remanescente não é exatamente o Messias, mas o povo judeu crente em Yeshua, aqueles que creram em Yeshua. Os discípulos, aquelas multidões que vieram à salvação mediante a pregação dos apóstolos, dos discípulos, de Yeshua. Até mesmo em Atos capítulo 2 você vai ver lá quanta gente que entendeu, na pregação de Pedro, nas escadarias que davam acesso ao templo, ele pregando lá sobre quem era o Messias e o que aconteceu, o que dizia as profecias, que ele foi morto, ressuscitou, exatamente como diz. E aquela multidão creu e foi batizada. Então, esse povo remanescente não é exatamente o Messias, mas o povo judeu crente em Yeshua conforme a fé sobre o testemunho, das Escrituras. E quando eu estou dizendo as Escrituras aqui, eu não estou dizendo, me referindo às cartas apostólicas, o que a teologia resolveu chamar de Novo Testamento. Eu estou me referindo aqui às Escrituras, aos profetas, à Torá, a lei de Deus, aos Salmos. Essas são as escrituras básicas que dão todo o apoio ao ensinamento apostólico também. Então, esses crentes judeus em Yeshua, no Messias, eles tinham fé no testemunho dessas escrituras e também eles tinham o que, gente? A Hesed.
O que é Hesed, gente? Em hebraico, Hesed significa a graça de Deus e a sua misericórdia. Interessante, né? É muito interessante a gente entender a Bíblia dentro do contexto judaico dela. Por isso Paulo diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos, quem são esses eleitos? Judeus remanescentes que levaram o testemunho de Yeshua, das Escrituras, das leis, dos profetas, para os gentios que também creram. Então, esses são os eleitos. Eles o alcançaram. E os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, gente, aqui temos um detalhe muito importante, que as pessoas que rejeitam o ensinamento bíblico, tanto gentios quanto judeus, o ensinamento bíblico genuíno, e não querem obedecer ao Senhor conforme a vontade dele, se tornam cegas espiritualmente, mesmo estando no seu mundo religioso. Lembrando que os profetas anunciavam as transgressões, os pecados a quem? Ao povo de Deus. Mas o povo de Deus estava preocupado com os seus interesses e com suas idolatrias. E aí o que acontecia? O povo rejeitava, não queria saber. Então, assim, essa história ela se repete tanto aqui em Israel quanto no mundo gentílico. É a mesma coisa. Nem todos estão abertos para receberem a Deus, mesmo que estejam com as Escrituras nas mãos. Aí criam suas teologias, suas teorias, suas fantasias espiritualizadas, isso vale, aquilo não vale. E aí começa toda aquela jogada. É isso aí. As idolatrias desse povo. E tanto Yeshua quanto os profetas pregaram a eles. A quem? Aos crentes. A maior parte da pregação dos profetas e de Yeshua e dos apóstolos eram para os crentes. Eram nas sinagogas. Muito interessante. Então, quem não anda conforme a vontade de Deus se torna cego espiritualmente, assim como vimos no final do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Por isso está escrito, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. E o que é iniquidade, gente? É transgressão da lei de Deus. Isso é iniquidade, transgredir a lei. Quando você vamos dizer assim, em um exemplo do dia a dia, você passou um semáforo vermelho, você é um iníquo. Você transgrediu a lei de trânsito. Então, iniquidade é transgressão da lei. Por isso vemos a situação dos crentes e da sociedade indo de mal a pior, pois não querem saber da vontade de Deus, mas querem fazer suas próprias vontades, misturadas indevidamente ao nome do Senhor. Em outras palavras, estão usando o nome de Deus em vão. Por isso Paulo cita os escritos do rei Davi dizendo: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, gente, as religiões rejeitam o pacote bíblico contextual de restauração do reino de Deus e os religiosos estão se curvando às suas próprias idolatrias e aos seus falsos deuses. É isso que tem acontecido, Nós temos até aquele texto que sobre os deuses, falsos deuses, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, E aí, veja só, o povo se torna como esses ídolos.
tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, falta completa de entendimento, né? No judaísmo, a Torá se tornou, até mesmo a Torá, gente, se tornou um objeto de idolatria. A Cabala, né? Que tem muita gente se interessando aí, é um tipo de feitiçaria, gente. Dependendo do ângulo, dependendo do ponto de vista, eu não aconselho ninguém a estudar Cabala, porque se você já não tem conhecimento bíblico, você vai cair direitinho no conto do vigário, nas falsas filosofias. Então, hoje em dia, gente, não faltam judeus crendo em amuletos da sorte, né? Ramsa, aquela mãozinha com um olhinho, né? Coloca a mezuzá na porta para evitar mal-olhado, para que as coisas más fiquem pro lado de fora. Gente, feitiçaria, né? Isso é feitiçaria. Se você pegou lá o pergaminho ali da mezuzá, se a letra tiver meia torta, você tem que levar para o rabino olhar, porque senão você tem que comprar um novo. 150 shikalim, mais ou menos quase 180 reais aqui em Israel, se for comprar. Tem que comprar um cachê. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. No cristianismo, criaram a doutrina da Trindade, né? Yeshua, seus discípulos e apóstolos se tornaram objetos de idolatria, né? Até mesmo viraram um santo dentro de muitas igrejas. Aí vocês veem as estátuas deles distribuídas por todo canto. E no islamismo? Não é diferente. No islamismo, os muçulmanos falam de boca cheia: nós somos monoteístas. Nós somos monoteístas. Mas, pelo menos 3 vezes por dia, eles estão em qualquer parte do mundo se prostrando em direção a Meca para o quê? Para venerar uma pedra. Isso é monoteísmo? Venerar uma pedra? É a mesma idolatria de um católico que vai e se prostra perante uma estátua que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve, e vai pedir para esse objeto confeccionado por mãos humanas para lhes dar uma bênção, para lhe ajudar, em vez de falar diretamente com Deus, que é muito mais lógico. Então, um povo idólatra por causa de suas falsas religiões que se autodenominam monoteístas, mas não são. E Paulo continua dizendo: porventura, as tribos de Israel tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda, dos filhos de Israel, é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Plenitude de quem? Do povo de Israel. Até mesmo daqueles que caíram. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, exalto o meu ministério para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Olha que interessante, gente. Paulo ele está sendo muito claro com respeito à nação física de Israel. Ele está mostrando até mesmo que se parte do povo que hoje não crê em Yeshua, mas se mudarem o pensamento, se buscarem conhecimento e entenderem dentro do contexto bíblico que realmente Yeshua é o Messias, a reconciliação deles será muito maior, entendeu? Então, precisamos tomar muito cuidado com as heresias pregadas pelas novidadeiras doutrinas, aí efraimitas, ou doutrina também da substituição. Os efraimitas dizem que as 10 tribos de Israel perdidas se tornaram as nações gentílicas. Não se esqueçam que as nações gentílicas existem desde Gênesis. Elas existem antes mesmo de existir a nação de Israel. Então é falso o ensinamento de que as 10 tribos de Israel formam as nações gentílicas, ou que os povos gentios são parte ou se tornaram parte das tribos perdidas de Israel. Isso daí é uma heresia gigante, gente. Não adianta fantasiar versículo bíblico e espiritualizar, porque isso não funciona assim. Existe um contexto que deve ser realmente considerado.
Essas teorias novidadeiras ferem o contexto bíblico e a história. Qualquer versículo isolado e descontextualizado, gente, hoje em dia serve de base para essas fantasias teológicas. O povo precisa inventar, né? Precisamos inventar, estamos cansados. Todo domingo a gente escuta a mesma coisa na igreja, então hoje em dia quem tem mais criatividade, quem espiritualiza melhor, acaba tendo mais fama, sai na frente. Então, gente, é essa baderna toda que a gente vê aí, é fruto disso, né? É fruto disso. Mas Deus, ele continua sendo Deus, a palavra dele continua sendo a palavra dele. Não tem joguinhos com isso. Não se pode fazer jogos, fantasias, business, entretenimento com a palavra de Deus, porque isso não é assim. Se você quiser entender o pecado de rebelião da tribo de Efraimita contra Deus e contra a tribo de Judá, assista aqui no canal os vídeos que você está vendo aí na sua telinha. Você vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, como vemos no contexto da carta aos Romanos, Paulo está trazendo ensinamentos à congregação gentílica sobre a importância da nação de Israel, assim como dos israelitas, remanescentes e crentes em Yeshua. Por outro lado, Paulo também mostra o juízo sobre aqueles que não creram em Yeshua. Ou seja, como disse anteriormente, a nação de Israel serve de exemplo perante as nações do mundo sobre o amor, a misericórdia, o juízo e a justiça de Deus. Por isso Paulo diz: e se alguns dos ramos, ou seja, dos filhos de Israel, dos israelitas, foram quebrados, por que quebrados? Porque não reconheceram a Yeshua como Messias. E tu, gentil, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, daqueles israelitas que não creram. E vocês, gentios, foram feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, que é a nação de Israel, das bênçãos, das promessas que repousam sobre a nação de Israel, por intermédio dos remanescentes, dos judeus crentes em Yeshua, mas crentes verdadeiros, porque tem muitos judeus aqui que se dizem crentes em Yeshua e são grandes fantasiosos. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu, no caso dos gentios, para que os gentios fossem enxertados. E está bem. Pela sua incredulidade, de quem? Dos judeus que não creram em Yeshua, pela incredulidade deles, eles foram quebrados. E tu, gentil, está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Por que teme? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os filhos de Israel que não creram no Messias, teme que não te poupe a ti também, gentil. Deus é justo com todo mundo, não tem essa, não tem agora a igreja é o Israel e nós, o Israel espiritual e quem fizer parte do nosso clubinho cristão, esquece essa bobeira. Uma bela de uma bobeira, uma bela de uma fantasia. Esqueça isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, no caso dos judeus que não creram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Por quê? Porque você creu. Se você creu e anda de acordo com a vontade de Deus. Porque se você não anda e só crê, continua no mesmo problema dos judeus que também criam em Deus, mas não andavam conforme a vontade dele. Só nas idolatrias, pecando e fazendo o que queria e caíram do cavalo.
Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado. Esse é o meu medo. Porque hoje em dia as pessoas estão crentes que estão fazendo a coisa certa, porque eu creio em Yeshua, eu faço parte do clube religioso de tal denominação. Eu sou cristão. Eu sou judeu messiânico. Eu sou muçulmano. Não, eu sou judeu ortodoxo. Haridim. Ultra-ortodoxo. Esquece. Fantasia. Então, como acabamos de ver, Paulo usa como exemplo os descrentes da nação de Israel para ensinar aos gentios que Deus é justo e exerce juízo quando necessário, inclusive contra os próprios gentios desobedientes. E quando eu digo desobedientes, eu estou me referindo àqueles que estão dentro da igreja, tá? Porque os que estão fora, a gente já sabe que tem juízo para eles, que eles já estão, a escolha deles já levou eles à condenação. E eles vão permanecer na condenação até que, nesse tempo da graça de Deus que começou lá no Gênesis, né? Não é nenhuma novidade do Novo Testamento, como dizem por aí. Essa graça lá do Gênesis. Se esse pessoal voltar a Deus, entender, eles saem da condenação, mas caso contrário eles já estão condenados. Agora, o povo que está dentro da igreja também tem que tomar cuidado para não viver dentro da igreja e dentro da condenação, acreditando muito em coisas que não existem. E Paulo deixa claro aos gentios dizendo que se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, os israelitas, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Qual é a própria oliveira? A nação de Israel. Para que recebam, para que sejam participantes também da seiva, ou seja, das bênçãos, das promessas. Caso contrário, está fora. Não adianta ser só judeu. Judeu, nasci com sorte agora. Por todo o direito do mundo, as bênçãos repousam sobre mim. Negativo. Isso é fantasia. Isso é fantasia, ideia religiosa, teologia que não vale nada. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado. Por quê? Porque Deus também tem o plano para as nações gentílicas. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, Yeshua, o Messias, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. E Paulo encerra o capítulo 11 dizendo: porque assim como vós, gentios, também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência dos judeus que não creram, ou parte da nação de Israel que não creram em Yeshua. A gente não pode generalizar, tá? Por favor, porque você vai ver na história, nos evangelhos, que milhares de judeus creram em Yeshua. Milhares, tá? Não toda a nação, mas milhares. Você tem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver lá o tanto de gente que creu. Você vai ver as pregações dos discípulos, você vai ver nos sermões que Yeshua dava ou transmitia ao povo, as multidões que estavam com eles, e muitos criam, outros não, mas estavam ali. Então, assim, nunca generalizar. Tinha uma grande multidão que condenou Jesus. Aquela grande multidão ali formada logicamente, por judeus religiosos, sim, mas também tinha uma grande multidão de judeus que creram em Yeshua. Então, assim também, estes agora foram desobedientes, aquela multidão que não creu, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada
Porque Deus também teve misericórdia dos gentios. Por quê? Você vai ver lá, né, no Evangelho. Porque Deus amou quem? A nação de Israel de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo judeu que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito? Não. Está escrito porque Deus amou quem? O mundo, a humanidade, de tal maneira. E o Messias veio para a humanidade. E quem creu recebeu a misericórdia. Porque Deus encerrou a todos, tanto israelitas e gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ou seja, o pecado original, né? Você vem lá, aquele pecado abrangeu a todos, primeiramente aos gentios, porque não existia nação de Israel, não existia povo de Israel. Depois, Deus trouxe à existência o povo de Israel. O povo de Israel pecou. E todos estão encerrados debaixo da desobediência, ou seja, da lei do pecado, que é contra a lei de Deus. É contrária. Se Deus fala não assassina, o cabra vai lá e assassina. Nós temos que saber também diferenciar entre quando Paulo está falando sobre lei de Deus e quando ele está falando sobre a lei do pecado. Esse também é um grande problema que parece que os grandes teólogos, as grandes mentes brilhantes da teologia, insistem em não entender ou não falar, não explicar direito, né? Porque existem os interesses por trás dos bastidores, infelizmente. Ó, profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhes deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, gente, vamos colocar os pés no chão, estudar o contexto bíblico e não criar fantasias teológicas espiritualizadas com base em textos isolados e descontextualizados. Não pense que Deus precisa das nações gentílicas ou até mesmo da nação de Israel para cumprir a promessa de multiplicar os filhos de Israel como as estrelas do céu, pois essa promessa já se cumpriu. Por isso está escrito que o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. Você vai ver essa promessa que Deus fez a Abraão se cumprindo já lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 10. Está escrito com todas as palavras. Então não espiritualize, por favor, os textos bíblicos. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado aos seus pais que nela entrariam para possuírem. Vocês estão vendo? Aí está o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Isso já se cumpriu. Acabou. No próximo vídeo, o apóstolo Paulo falará sobre as condutas que o verdadeiro crente deve ter para alcançar as promessas e ter uma vida digna perante as autoridades. Não perca! Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço daqui de Jerusalém.